Nós vamos falar sobre diagnóstico, clínico e laboratorial da leishmaniose tegumentar. Eu sou Márcia Webb, professora da Universidade Federal de Mato Grosso. A leishmaniose tegumentar é uma doença, dentre as doenças chamadas negligenciadas, ela é uma doença muito importante. Ela está entre as 6 principais doenças negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde. Isso, a leishmaniose tegumentar, junto com a leishmaniose visceral, que hoje nós não vamos abordar, mas essa doença causada por um protozoário do gênero Leishmania tem realmente muita importância e a gente pode, considerar que ela é um problema de saúde pública muito relevante, porque ela tem uma presença muito forte, tem uma frequência alta, com prevalência, detecção de casos novos a cada ano, sempre muito elevada em termos de mundo, em termos de Brasil. É uma doença de letalidade baixa, mas associada a deformidades que podem ser muito graves e muito estigmatizantes. Isso impacta na autoestima da pessoa, no mínimo, porque existem outras condições além da autoestima, como dificuldades relativas ao trabalho, à convivência social, por exemplo. Quando a gente, usa o termo negligenciada, a gente está se referindo a uma doença que ocorre principalmente em populações que são de baixa renda, populações em si negligenciadas e que merecem uma atenção muito menor da grande indústria farmacêutica, que não vê nessa doença uma perspectiva, de lucro a partir de pesquisas. Então, essa doença, ela não encontra, pesquisa além daquelas que são fomentadas por órgãos públicos, que têm que se dedicar a ela para que a gente tenha, alguma perspectiva em termos de diagnóstico, de tratamento. O impacto da leishmaniose, veja que aqui tem um aspecto que é leishmaniose cutânea, porque quando a gente fala no Brasil, a gente fala de uma doença que a gente chama tegumentar, porque ela pode ter 2 componentes, ela pode ser cutânea, pode ser mucosa, mas em termos de mundo, a maior parte é somente cutânea. Então, quando eu trago um dado, por exemplo, como esse, que é esse aqui que a gente tem no slide, na tela, que é do impacto da leishmaniose cutânea, é um dado da Organização Mundial de Saúde. Então, é uma doença que, todos os anos, entre 600.000 a 1.000.000 de pessoas se infectam. Ela é endêmica em muitos países, então em 87 países, se a gente pensar em um pouquinho menos de 200 países, a gente está falando de 87 tendo essa doença como endêmica. Porém, ela é uma doença que concentra a maior parte dos casos em alguns países. Então, não é igualmente distribuída nessa totalidade de países. Então, a gente vai ter uma concentração mesmo, de maneira que neste dado aqui de 2020, 85% de todos os casos estavam concentrados em 10 países, e entre eles o Brasil. Então, quando a gente olha esse mapa que representa, no mundo em 2021, a situação de endemicidade da leishmaniose cutânea, o que que a gente pode observar? Que a gente tem uma parte mais fria, mais gelada, que não tem leishmaniose, aqui representada, aqui em branco, há alguns representados em cinza, que não têm registro de casos, não estão sendo registrados, e a gente vê uma concentração que quanto mais, aqui o que nós temos representado em marrom, a gente quer dizer que concentra maior número de casos. Então, a gente vê que aqui nas Américas a gente tem principalmente o Brasil, tem a Colômbia e o Peru, são os países que concentram mais. E
aonde que ela vai ter também muita importância? No norte da África e no Oriente Médio. E hoje, se estendendo um pouquinho, né, esse Oriente Médio saindo um pouquinho, indo também para países como Afeganistão e Paquistão. Então, veja, países que muitas vezes se encontram em conflitos, guerras civis. Então, esta doença vem acrescentar toda essa dificuldade, a dificuldade de acesso a tratamento e de controle mesmo da doença, que é uma doença de difícil controle. E aí também vai um conceito que cada parte do mundo e mesmo dentro do Brasil vai ter um ciclo de transmissão, porque é uma doença que precisa de um vetor para ser transmitida, vai ter um ciclo de transmissão que vai variar de lugar para lugar. Então, esse componente da endemicidade tem vários componentes agregados que vão explicar o comportamento da doença. No Brasil, se a gente considera por estratificação de risco da leishmaniose tegumentar de 2019 a 2021, a gente tem esse mapa do Brasil com diferentes cores. Então, eu queria destacar alguns pontos que são importantes. O primeiro é que a leishmaniose tegumentar ou a leishmaniose cutânea, ela está nesse momento presente em todos os estados brasileiros. Então não existe mais, por exemplo, a região sul, principalmente Rio Grande do Sul, que há muito pouco tempo não tinha casos de doença registrados, hoje tem. Então é uma doença que todos precisam ter algum conhecimento para suspeitar da doença quando diante de um caso, mesmo que este profissional de saúde não vá tratar essa pessoa, que ele vai encaminhar, mas ele tem que ter pelo menos conceitos mínimos para ter a suspeita da doença. Então, nessa estratificação de risco aqui representada no mapa, quanto mais escuro também, de novo, nessa cor marrom, o risco é muito intenso de ter transmissão, de ter leishmaniose. Então, a gente observa, aí intenso em vermelho, aí vai nesse tom mais alaranjado, um tom mostarda, que ainda é alto, e médio e baixo entre o amarelo e o verde. O que a gente observa? Que tem uma parte do Brasil, principalmente representada aqui pelo norte brasileiro, mas também parte do centro-oeste, que tem áreas de um risco ou muito intenso ou principalmente intenso. Então, não é uma distribuição igual no mundo, não é uma distribuição igual no Brasil. Ela é importante em todos os lugares, mas e por que isso? Aí eu chamo para o outro destaque que a gente tem aqui, né, aqui no slide. O comportamento epidemiológico da doença ele é variável, então a gente tem que no Brasil ela é principalmente associada a atividades de mata, então pode ser atividades extrativistas, então que a gente diz um comportamento epidemiológico relacionado à atividade, à ocupação do indivíduo. Então, o fato dele ir para um local, para ele fazer uma derrubada de mata, por exemplo, abrir uma estrada, isso leva ele a um risco de se infectar pela leishmania, por esse protozoário. E isso vai fazer com que, assim, pode também atividade de lazer, né? Então, a permanência em rios, em cachoeiras, acampamentos, essa permanência, principalmente no período noturno, leva a um risco maior. Então, no Brasil ainda é muito associado a um comportamento que está relacionado às matas, pode ser nativas, modificadas, mas essa presença das matas. Então, daí vem todo o ciclo de transmissão, que vale um destaque, que o cão não é um reservatório importante, a gente tem que ter isso claro, porque a gente tem os animais silvestres como reservatórios principais. E aí precisa do vetor para ocorrer a transmissão, o que faz essa doença ser chamada de uma doença infecciosa, mas não contagiosa, porque não passa de uma pessoa para outra. Bom,
a leishmaniose tegumentar, então, tem duas formas clínicas maiores, né, que é a forma cutânea e a forma mucosa. A forma cutânea, ela é muito mais frequente, ela está associada, pelo menos, se tiver uma lesão só ou a primeira lesão, ela está muito associada ao local da picada do inseto, da inoculação da leishmania. Então, ali se desenvolve essa lesão, digamos que assim, se eu tiver 100 casos registrados de leishmaniose, eu vou ter 95, 97 deles somente de forma cutânea e vou ter um número menor de 3 a 5% ou 7% de formas mucosas que podem aparecer ao longo do tempo. Uma doença mais tardia, não relacionada a uma infecção recente, né? A entrada recente da leishmania, do parasita. Então, mas quando eu falo, tem leishmaniose cutânea, tem leishmaniose mucosa, mas a cutânea não é uma única doença, é uma doença que tem diferentes apresentações, diferentes formas clínicas. Então, aqui nós temos a leishmaniose cutânea, que pode se apresentar desta forma cutânea localizada, vamos aqui acrescentar o nome localizada, pode se apresentar de uma forma cutânea disseminada, e ainda existe uma outra forma cutânea difusa, que não deve ser confundida com a disseminada. Essa difusa, ela é uma doença rara, caracterizada por uma anergia, um polo anérgico da doença, em que esse paciente responde mal ao tratamento ou não responde, tem uma doença, uma leishmaniose como crônica mesmo, né? Enquanto que as outras são doenças que, se tratadas, têm sempre o potencial de alcançarem a cura clínica, né? Em algum momento. E ainda hoje a gente acrescenta uma forma cutânea atípica, chamada atípica, que é mais caracterizada também por lesões mais fechadas, menos ulceradas, como essa forma cutânea mais clássica. E a leishmaniose mucosa, que pode se apresentar como mucosa isolada, somente mucosa, ou uma mucocutâneo ou cutâneo mucosa, que pode ter o acometimento tanto da pele quanto da mucosa, que é geralmente uma mucosa nasal, quase sempre está envolvida, mas pode também oral, e outras podem se apresentar. Então, veja, eu tenho uma doença, eu tenho que é sempre causada por um protozoário do gênero Leishmania, mas eu tenho uma diferença, os pacientes podem apresentar diferentes formas de doença. O que está associado a isso? Com certeza, a espécie de Leishmania, ela está relacionada às manifestações clínicas, como que vai se dar essa manifestação. Mas isso não explica tudo. Então, vamos ver. Se eu tenho uma forma cutânea localizada, aqui eu estou vendo muitas espécies que são aquelas presentes nas Américas. No Brasil, a principal espécie é essa Leishmania brasiliensis, mas eu tenho também a goianensis, tenho essa Lensone, tenho a amazonensis, a Shawi, a Knife, eu tenho algumas possibilidades de ter a leishmaniose cutânea localizada por diferentes espécies. Todas essas podem causar a leishmaniose cutânea localizada. A cutânea disseminada, quando a gente fala em Brasil, eu estou falando da Leishmania brasiliensis. Todos os casos descritos foram pela brasiliensis. Quando eu falo da cutânea difusa, essa forma rara, no Brasil, eu sei que está associada à Leishmania amazonensis. Outra espécie não causa essa forma cutânea difusa. Essa atípica hoje está associada à presença de uma leishmania que é chamada viscerotrópica, que seria aquela que causa a doença visceral, mas que se manifesta com lesões na pele, então fazendo uma forma atípica de doença, que nesse caso é a leishmania infantum. E a leishmaniose mucosa, seja mucosa isolada ou cutâneo mucosa, ela está associada à Leishmania brasiliensis
quase na totalidade dos casos, aqui em termos de Brasil, e alguns casos a leishmania guianense. Então, veja, a espécie, alguma relação com a manifestação clínica, alguma relação existe, porque nós temos, por exemplo, a cutânea difusa, que é exclusiva da leishmania amazonensis no Brasil. Mas veja, isso não explica tudo. Por que que uma pessoa tem leishmania, se infecta por leishmania brasiliensis e tem uma forma cutânea localizada, e uma outra pessoa tem, por exemplo, uma cutânea disseminada? Então, não explica tudo, existem outros fatores. Um fator que a gente já conhece é o fator da imunossupressão associada. Então, se houver uma condição de uma co-infecção com vírus HIV, ou a condição de AIDS principalmente, são pacientes que vão estar predispostos a desenvolver, principalmente formas disseminadas, mas também formas que são menos comuns de apresentação. Então, úlceras mais extensas, ou lesões mais fechadas, ou apresentação de formas, como eu disse, disseminadas, o envolvimento de outras mucosas, são situações. Veja, aqui tem uma referência de um artigo, esse material vai estar disponibilizado por o link no ETSUS, e isso vai permitir que quem tiver interesse possa consultar, porque aqui tudo que está numa condição assim, às vezes não tão apropriada para essa exposição, mas tem a oportunidade de ver. Aqui é para citar, que esse, por exemplo, é um dos artigos que mostra essa expressão mais diversa quando a gente tem uma condição de imunossupressão. Esse é um outro resultado que é do grupo nosso lá de trabalho, no Hospital Universitário Júlio Miller e da Universidade Federal de Mato Grosso, em que a gente teve recentemente por exemplo, uma dissertação de mestrado, em que nós avaliamos os casos também de co-infecção com HIV. E a gente observa coisas interessantes. A gente vê que quase que 50% dos pacientes apresentam algum comprometimento mucoso. A gente falou que na totalidade é 5%, 7%, mas sempre que há co-infecção envolve mucosa, e as manifestações cutâneas existem, elas continuam existindo, mas principalmente disseminadas. A leishmaniose cutânea disseminada, ela não é obrigatoriamente associada ao HIV, mas ter HIV é um facilitador para desenvolver essa forma de doença. Então, isso faz com que a gente tenha que estar alerta quando a gente avalia um paciente nessas condições. Bom, então já dissemos, espécie tem uma relação, condições de imunossupressão certamente também tem relação com a apresentação, né? Mas a gente tem resposta, que a gente fala uma resposta imune daquele indivíduo, que pode ser uma resposta muito específica para a leishmaniose. Ele não precisa ter outro componente de imunossupressão e ele ter, por exemplo, uma resposta diferente. Então, algo acontece entre ocorrer a infecção e o desenvolvimento, às vezes, de não doença, então, quer dizer, não teria lesão, aqui representado que eu vejo que houve a infecção por conta de um teste cutâneo, né? Ou desenvolver uma forma cutânea clássica, localizada de uma lesão, ter múltiplas lesões, ter comprometimento de mucosa e da pele também, e até desenvolver uma forma, como eu disse, da cutânea difusa. Então, existe algo que acontece e que se conhece em parte, a gente não tem esse conhecimento como um todo. A gente sabe que a partir do momento que se dá a infecção, que entra o protozoário, que ele vai entrar pela corrente, pelo sangue, ele vai até ali até a derme da pele e ele vai procurar se encontrar com as células que ele possa ficar dentro. Também um outro conceito. Esse é um protozoário intracelular obrigatório. Se ele ficar fora da célula, ele será destruído. E ele busca. E a partir desse momento, o que é desenvolvido ali é que vai determinar a forma de doença. Se ele vai ter um padrão de resposta caracterizado de linfócitos, ter uma resposta mais de padrão TH1,
se é mais TH2, o que vai acontecer dentro dessa imunidade específica é que vai determinar a doença. Bom, o diagnóstico, quando eu digo tudo que a gente falou até agora é diagnóstico, a gente está falando de diagnóstico clínico, mas o diagnóstico laboratorial, que é aquele que a gente pretende confirmar que aquela lesão suspeita é uma lesão de leishmaniose, ele principalmente ele está assentado esse diagnóstico, principalmente no diagnóstico parasitológico. A gente pode dizer que seria o padrão ouro do diagnóstico da leishmaniose, de pele, mesmo de mucosa, se a gente tiver o encontro do parasito no exame que a gente executar. Então, a gente utiliza a pesquisa direta para a pesquisa de amastigotas. Então, o protozoário ele tem duas formas evolutivas biológicas. A forma amastigota, que é aquela que vai estar em tecidos sempre dos mamíferos em geral, sejam reservatórios, outros sejam os humanos. Então, vai estar presente na sua forma mastigota. A pesquisa direta permite isso, que a partir daquele material, num microscópio, eu encontre essa forma. Para as lesões cutâneas, a gente utiliza raspado de lesão, a gente utiliza um aspirado de borda de lesão, biópsia com a biópsia a gente pode fazer um imprint, uma aposição de tecido, e aí vai outro conceito importante, a leishmaniose é sempre investigada em tecido, não em secreção, porque ele é intracelular, como nós falamos e tal. Então, não serve um swab, eu tenho que ter o tecido, eu tenho que escarificar, eu tenho que ter uma biópsia. Isso é bastante importante para a gente definir como fazer essa coleta. Então, a cutânea eu utilizo essas técnicas. Na lesão mucosa eu posso usar todas, mas a sensibilidade é muito baixa. É uma doença que está menos associada à presença do parasita, é um desenvolvimento já que vem muito tempo depois da infecção e associado a um processo inflamatório. Então, muitas vezes, os parasitológicos vão ser negativos na forma mucosa, na leishmaniose mucosa. A cultura ela é usada por serviços normalmente de pesquisa, alguns poucos laboratórios fazem, e aí nós vamos encontrar o desenvolvimento de formas pró-mastigotas, que só existem no inseto vetor ou quando eu faço a inoculação em tecidos em um meio próprio e eu posso encontrar essas formas pró-mastigotas. Isso pode ser, qual é esse material que vai para o meio de cultura? Pode ser o raspado, o aspirado, o fragmento de biópsia, todos eles servem. Aqui é um equívoco, imprint não é isso que vai exatamente para a cultura, é o fragmento. E na lesão mucosa, também a gente continua tendo uma baixa sensibilidade, porque é um exame parasitológico também, esse da cultura. Bom, então, quando eu falo de diagnóstico de leishmaniose cutânea, eu penso que eu devo sempre tentar fazer um raspado, um esfregaço daquele raspado que eu faço de borda de lesão. Não é obrigatório que seja de borda, mas é frequentemente porque é o local mais infiltrado, em que eu vou ter menos secreção e que eu vou conseguir fazer, né? Então, isso eu vou fazer um esfregaço aqui na lâmina, eu vou colocar e vai ser examinado depois da coloração pelo Giemsa, vai ser examinado em microscópio. Preciso de um bom microscopista para fazer esse exame. Eu posso usar o fragmento da biópsia e fazer aquela aposição de tecido, que é o imprint, que tem a mesma finalidade e vai também ser corado, examinado, a lâmina examinada em microscópio. Posso proceder à cultura, que ela também vai ter um meio apropriado com o mesmo material, com o fragmento que eu já falei. O aspirado ele é menos utilizado, mas pode ser utilizado, inclusive, com vácuo, utilizando um aspirado seco de borda, mas que esse material, o pouco que venha, vai entrar direto no meio de cultura. Ou até para esfregaços mesmo também pode ser utilizado, né? É uma das técnicas possíveis para eu conseguir coletar material. Bom, o diagnóstico imunológico, aqui vem uma observação importante. Ele se baseia
em detecção de anticorpos numa sorologia, né, no exame sorológico, por técnica, imunofluorescência, por ELISA. Ele não é a gente pode dizer hoje que para a leishmaniose cutânea não existe sorologia, exame sorológico validado. O que nós temos de validação é para uso em leishmaniose visceral. Então, ele não é um exame que deve ser solicitado quando se suspeita de leishmaniose cutânea. Mesmo na mucosa, ainda não é um teste validado. Ele é usado em alguns laboratórios de pesquisa, tem algum valor, mas não está desenvolvido para a prática clínica. Então, não deve estar no nosso arsenal de exames solicitados. E hoje, cada vez mais, a biologia molecular está presente com exames, né, do PCR, né, a reação em cadeia da polimerase, e que pode alcançar gênero, dizendo aqui tem leishmania, porque tem proteínas específicas, tal, eu posso afirmar. Se eu tiver condições de ter primers mais que determinem espécie, eu tenho como dizer qual é a espécie de leishmania, por essa técnica de biologia molecular, e hoje é muito utilizado esse real-time do PCR. Aqui eu fiz uma observação que agora, em breve, nós teremos uma reunião na reunião de pesquisa aplicada de leishmaniose e Chagas, nós vamos ter uma oficina para essa discussão de uma tentativa, digamos, de uma padronização de PCR, porque cada um também, assim, é uma técnica, primeiro, pouco disponível na prática e também pouco padronizada, então tem vários tipos de publicação. Não posso dizer, é uma técnica excelente e que pode confirmar um diagnóstico, assim como aquele parasitológico falado. Porém, ainda não está disponibilizado na prática em geral, né? Mas vai substituindo, cada vez mais ele vai estar presente. Bom, o diagnóstico, então, da leishmaniose cutânea tem fatores que afetam a sensibilidade. A espécie, tem espécie que tem pouca, por exemplo, a brasiliense, que é mais frequente, ela costuma ter uma certa escassez de leishmania nos exames que a gente faz, não é fácil fazer o diagnóstico. Origem da amostra, aí entra se é mucosa, se é cutânea. A cutânea sempre vai ser mais positiva e mesmo o tipo de lesão pode determinar. Tempo é muito importante. Lesões mais antigas tendem a ser negativas ao exame, ou seja, não ter detecção do parasito nos exames. E se já foi tratado ou é uma recidiva, também é uma das coisas que faz. Então, diante de uma lesão suspeita, eu posso ter um exame negativo, mesmo que essa lesão seja de leishmaniose, porque tem esses outros fatores que contribuem. A epidemiologia da pessoa, quer dizer, se ela tem essa oportunidade de contato em locais, como eu disse, mais assim, que não são tão urbanos, e uma presença assim, mais frequente, ou nessas áreas consideradas de risco, esse é um dado muito importante para nós. Então, ter os dados epidemiológicos e a clínica sugestiva, que foi tudo que a gente mostrou, isso tem um peso importante na decisão, porque tem um valor preditivo alto, positivo alto. Eu tenho condições de acertar se eu tiver alguma experiência com lesões, né? Então, eu posso considerar sim, mas eu devo sempre procurar ter um diagnóstico parasitológico. Na leishmaniose mucosa, que já a pobreza de parasitas é maior, a epidemiologia conta muito que essa pessoa já viveu em locais que tinha leishmaniose, residiu, e ela tem uma história clínica de ter tido leishmaniose cutânea, ajuda demais, né? Mas não é obrigatório, né? Esses dois componentes, ter tido lesão antes e ter esse dado epidemiológico, tem valor preditivo alto também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, diante disso, é muito provável que eu acerte o diagnóstico se eu tiver alguma experiência. E de laboratório, o que a gente conta mesmo o histopatológico é a melhor técnica que a gente tem para mucosa, porém, daí eu dependo normalmente de um serviço mais especializado, de otorrinolaringologia, por exemplo, então isso pode dificultar. E as técnicas imunológico, a intradermoreação era importante para nós não temos mais a disponibilidade comercial dos antígenos para fazer esse exame, e os parasitológicos são importantes? São, mas eles
são de baixa sensibilidade, né? Então, a gente não pode descartar um caso de leishmaniose mucosa porque eu tenho um parasitológico negativo. Isso não é apropriado. E as técnicas moleculares, essas sim, estão nos auxiliando muito, mas elas não estão disponibilizadas para todos, mas são importantes também. Bom, então, isso aqui seria assim, um fluxograma apropriado que a Organização Pan-Americana de Saúde sugeriu, que diante de um caso suspeito de leishmaniose cutânea, eu sempre procedesse, além do exame clínico, eu fizesse algum exame direto, então eu posso... todos aqueles que a gente falou, se esse exame for positivo, está definido, porque eu já tenho uma suspeita clínica e o parasitológico está positivo, está definido, é um caso confirmado, vai para tratamento e acompanhamento. Se negativo, o ideal seria repetir o exame e, se ainda negativo, pensar em diagnósticos diferenciais, isso seria importante. No caso da leishmaniose mucosa, também o exame clínico, aqueles dados que a gente falou, epidemiológicos, existe a possibilidade de fazer o exame direto, que os mesmos, mas lembrando que você vai ter 20%, 30% de positivos, se tiver, ok, confirmado o tratamento, negativo, aí se puder repetir, ou pensar em outras técnicas, né? Por isso que eu acho que esse fluxo, ele é uma sugestão da Organização Pan-Americana, mas ele não alcança todo o objetivo, porque, por exemplo, aqui deveria ter a recomendação de eu fazer outros exames, como aqui está descrito, né? Como histologia e tal. E tentar e pensar sempre no diagnóstico diferencial. E essa imunofluorescência indireta ou ELISA ficaria restrita para algumas técnicas validadas já em alguns laboratórios que a gente realmente não tem. Então, a leishmaniose tegumentar, cutânea e mucosa, o diagnóstico é importante para o tratamento correto, porque é uma doença que o tratamento é feito com medicamentos que têm um grau de toxicidade elevada, então eu devo procurar ter o diagnóstico correto, mas às vezes, em determinadas condições, realmente a gente trata sem aquilo que a gente chama de confirmação, dados clínico-epidemiológicos, mas a gente deve reduzir ao máximo, que isso seria um indicador de qualidade. Quanto menos a gente tratar por suspeita clínica associada a dados epidemiológicos, realmente a gente está evidenciando que a gente tem uma qualidade adequada de serviço de diagnóstico. É isso.